Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, hoje chegamos quase já à conclusão da carta de São Paulo aos Efésios. São 6 capítulos, estamos no 5º capítulo, e hoje São Paulo vai começar a fazer mais uma aplicação daqueles títulos que nós vimos nos primeiros capítulos. Jesus é a cabeça da igreja, que é seu corpo. E ele começa a aplicar essa teologia, essa comparação de Cristo cabeça e a igreja, sua esposa, o seu corpo, com o casamento. Aqui São Paulo está colocando a família humana, o casamento humano, que foi elevado pelo próprio Jesus, à graça de um sacramento, não é? A vida religiosa, por exemplo, os freis e as freiras não recebem um sacramento. Os padres, sim, são ordenados. Mas os casais recebem, sim, para formar uma família. A família é tão importante. Não é criação desse mundo. Foi a criação do próprio Deus. Foi o primeiro que Deus criou. Nossos primeiros pais, e já os casou, os abençoou, os uniu. Adão e Eva nem tinham pais, mas Deus dá a ordem. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, não é? Aí Jesus vai elevar isso à dignidade de sacramento, dizendo que o que Deus uniu, o homem não separe, né? Jesus então chama de sacramento. Um dos 7 sacramentos é o matrimônio. O matrimônio cristão é uma grande dignidade. Por quê? Porque ele lembra, segundo a palavra de Deus aqui em São Paulo, ele lembra justamente essa união de Cristo, esposo com a sua esposa, com seu corpo, a igreja. Então, assim como o homem deve cuidar, assim como Cristo, o homem deve cuidar e amar. Eu vou começar com os maridos, porque essa palavra foi tão mal compreendida, mal usada, tanto pelos esquerdistas, as feministas, como pelos de direita, de extrema direita, né? Como os machismos. Olha, o feminismo e o machismo é a mesma coisa, são 2 pragas, né? São duas correntes que são ideologicamente totalmente contrárias ao Evangelho. O machismo horroroso, mas o feminismo também do mesmo jeito. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como foi que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela? Principalmente na cruz. Então, o marido é chamado a dar a vida, literalmente, pela sua esposa. São Paulo vai clarear isso para que não fique só uma ideia bonita. Ele vai dizer
Ele quis torná-la, a igreja, santa, purificando com o banho da água, que é o batismo, unido à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesma esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Isso é o sonho de Cristo para a sua igreja. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Como Cristo ama a igreja como o seu próprio corpo, assim o homem deve perceber na mulher não um objeto, não alguém para ele machucar, dominar. Não, ele deve ver a extensão do seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ah, se todos os esposos soubessem disso. Por isso que São João Paulo II, nós vamos ver mais na frente, ele no trabalho dele com os jovens, assim que ele volta de Roma, hoje nós vimos ele ir para Roma, não é? Ser ordenado, tirar notas excelentes, ser ordenado numa cerimônia muito particular ali na Polônia, e logo ir para Roma, para a cidade eterna, concluir os seus estudos de teologia, como recém-ordenado. Mas quando ele volta, nós vamos ver que ele vai trabalhar com jovens, e ele trabalha principalmente com os casais de namorado, mostrando já o que vai ser a sua teologia do corpo. Ele fala como os maridos devem amar e respeitar suas esposas, como a esposa deve ter toda a dignidade, né, da parte do seu esposo. Então, esta é a verdadeira palavra de Deus, é São Paulo. São Paulo não é machista ou misógino, como alguns dizem, quer dizer, aqueles que têm aversão à mulher. Nada disso, isso é ideologia, né, feminista, que lê a palavra apenas como quer, com o que interessa, sem ver o contexto, não é? Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne, ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. A missão do homem, segundo São Paulo, é muito, até mais difícil do que da mulher. O homem tem que dar a vida. O homem tem que cuidar da mulher como se cuida de si mesmo. E os filhos são a extensão desse amor dos dois, né? É a mistura dos dois. Por isso que o casamento é algo tão sagrado. O casamento na igreja. Você aceitaria um padre sem receber a ordenação, o sacramento da ordem, celebrar a missa? Valeria? Não, porque ele não é para a ordem. Assim também. Não quero ofender, mas tenho que dizer a realidade. O casal que vive junto, pode ter filhos, pode fazer que é um casal maravilhoso, mas não foi casado na igreja, não é ainda um casamento como sacramento. Falta a bênção de Deus, falta algo essencial. Como o padre só é padre quando ele recebe o sacramento da ordem. Assim, essa coisa de dizer amigado com fé, casado vamos se juntar, depois a gente se casa na igreja, faz uma festa. Não coloque a carroça na frente dos bois. O casamento é mais importante, o sacramento. Nós vimos que o Papa foi ordenado numa cerimônia simples, numa capela particular, porque não tinha condições, estavam diante com o nazismo ali, dominando tudo, mas pouquíssimas pessoas. Também o casamento pode acontecer só com o casal, o padre e um casal de testemunhas. Não fica preocupado com festa, ainda mais um tempo como esse da pandemia, é um tempo melhor de se casar, somente esses casamentos que precisam se ajeitar, porque não precisa gastar nada. Vai lá na igreja, pega o batistério, né? Corre atrás, luta pelo seu sacramento. Quem quer, procura. Você, quando quer entrar num seguro desse desemprego ou nessa ajuda do governo por esse tempo de pandemia, você corre atrás, é documento, é isso ou não é? Assim, porque dá a Deus o que é de Deus. Se você dá a César o que é de César, por que você não quer fazer um esforço para se casar?
para ter a bênção de Deus, para os sacramentos. Ah, isso é só uma tradição. Não, não é uma tradição, é palavra de Deus. O que Deus uniu, somente o que Deus uniu, o homem não separe. Só é casamento com o sacramento. Esta é a vontade de Deus, meus irmãos. Por isso, a mulher, assim sentindo-se amada como Cristo amou a sua igreja, o marido, sendo Cristo, a mulher tem que ser a igreja, ao que cabe à mulher. Mulher, sede solícitas, sede submissas aos seus maridos. O grande ódio de algumas feministas e de pessoas que pensam assim, é que a mulher deve ser submissa no sentido de ser uma escrava. Nós vimos aqui como é que o homem deve tratar a mulher. Mas a submissão é no amor. A submissão é no amor. Um filho tem que ser submisso ao seu pai. É para que ele seja escravizado? Claro que não. Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão. Você quer que seu filho seja submisso a você? Por quê? Porque você é responsável por ele, porque você o ama, porque ele não tem ainda consciência do que é a vida, cada vez menor ou cada vez menos consciente, aí ele precisa de você, por mais que às vezes o contrário, que às vezes quem mais precisa é quem não quer precisar, quer fazer as coisas da sua cabeça e faz tolice e faz tanta bagunça, não é? Então é essa submissão, meus irmãos. O que é que existe? Existe toda uma propaganda para que você não acredite na palavra de Deus, para você ache que a palavra de Deus ela é errada. As mulheres mais felizes que eu encontrei nesta vida casadas são as mulheres submissas ao seu marido. Um homem verdadeiro, um homem que é homem, quando a mulher lhe é submissa, obediente, uma mulher de diálogo, uma mulher que sabe a hora de falar, de calar, não é? Ela é uma mulher extremamente cuidada. Agora, quando a mulher inverte a coisa, quando ela quer mandar, quando começa a medir forças com seu esposo, gente, vira um inferno aquele casamento. A mulher começa a fazer o papel do homem, o homem começa a fazer o papel da mulher. Os filhos começam a ficar confusos, né? Porque essa confusão toda, e aí vem com toda força essa questão de ideologia de gênero, é justamente desse tipo de pensamento, né? Cada um tem que ser independente, ninguém vai obedecer a ninguém, e aí começa aquela inversão, né? Aquela inversão, o homem se sente muitas vezes humilhado, né? A mulher que às vezes tem mais facilidade de estudar, muitas mulheres fizeram bem, num certo sentido, de estudar bastante, desenvolver, mas aí começa a competir com o homem. Muitas vezes o casamento está destruído. Antigamente o demônio usava muito o machismo, que é um inferno, que é uma coisa insuportável, que é uma coisa do demônio para destruir a família. Mas o feminismo do mesmo jeito, essa coisa de um é contra o outro, um tem que ganhar mais, e aí às vezes a coisa começa a ser o dinheiro, e começa a vir aquela competição muitas vezes velada, e começa a ter, no lugar de unir a família vai se separando. Veja se não é assim. Veja no casal, pode até um ganhar mais do que o outro, mas quando existe essa humildade, essa partilha, a mulher pode ganhar muito mais do que o homem mais seguro de si, sabe que o seu valor não está só em prover a casa, mas em ser um homem de verdade, ajudar na criação dos filhos, tratar bem sua esposa, né? Ser companheiro. A mulher, por outro lado, sempre submissa, conversa com seu esposo, faz tudo no diálogo, no perdão, no amor, a união dos dois. Aquilo ali é uma família feliz e abençoada. Não existe uma competição. Quando existe a competição para o mandar, né? Vamos ver quem é que manda, né?
a mãe dá uma ordem, o pai chega e desfaz. Isso é um inferno para os filhos. Ou então o pai diz uma coisa, a mãe vai dizer, não, obedeça a isso, não, isso aí tem valor nenhum. Ou então, às vezes até o pai se separa da mãe ou a mãe do pai e um coloca os filhos contra o outro. Que inferno, né? Que coisa terrível. Eu já vi mulheres que sofreram tanto. Os filhos diziam, se separa, mãe, que ninguém aguenta mais isso. E ela, não, nós vamos manter a nossa família unida, é o seu pai, ele tem essa dificuldade. Ou quantas vezes eu vi acontecer o contrário, a mãe, né, também querendo se separar, e o pai ali, e os filhos percebendo, né? Quantos filhos hoje têm optado para ficar com os pais, com o pai, né? Então, assim, a gente vê que cada caso é um caso. Não quero entrar aqui nos pormenores, nem falar mal de ninguém, mas quero mostrar essa realidade, que onde entra o machismo, onde entra o feminismo, é uma praga. Quem tem que mandar nenhum nem outro é a palavra de Deus. É o que Deus deseja, que o homem dê a vida pela sua esposa, pela sua família, mas especialmente pela sua esposa. O homem tem que amar mais a mulher do que os filhos. Isso às vezes os filhos não gostam, mas é a mais pura verdade. E a mulher tem que amar mais o marido do que os filhos. Na família, onde o casal se ama e juntos ama os filhos, aquela família é uma família iluminada. Agora, quando começa às vezes acontece assim, o pai se identifica com a filha e a mãe com o filho. Às vezes quando tem um casalzinho, né, acontece muito isso. E a família também se divide. Ou então gosta de um filho e não gosta de outro. A família também se divide. Por isso os dois precisam estar unidos, porque os filhos são dos dois. Meus filhos, você nunca pode dizer meus filhos. Não foram só seus. Se for só você, você nunca tem aqueles filhos. São nossos filhos. Deus foi tão sábio e santo que teve que juntar dois para que a gente pudesse nascer. Porque Deus quer comunidade, Deus quer família. Se a gente fosse assim como bicho, podia até bicho, né? Mas se fosse de outra forma, a gente podia ter nascido só da mãe. A mãe quer ter filho, a gente nascia. Não, tem que ter dos dois. Mesmo que eles não queriam aquele filho, mas filho é Deus quem dá, é um dom de Deus. É um mistério. É alguém que precisa ser acolhido e amado. Então a palavra de Deus nem é a favor de machismo, nem é muito menos a favor de feminismo. É a favor do amor, do respeito, da fidelidade, de descobrir o que é o casamento cristão. Santo Agostinho vai dizer justamente isso, né? Deus, e aqui é o que São Paulo está dizendo, que a mulher foi tirada da cabeça, não foi tirada da cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Mas Santo Agostinho vai dizer, Deus não tirou a mulher nem da cabeça para que ela não quisesse mandar no homem, nem tirou dos pés para que o homem pudesse pisá-la. Ou seja, é o feminismo e o machismo. Deus tirou a mulher de onde? Do coração, da costela, são esses ossos que revestem o coração. Então Deus tirou do mais profundo do coração, para que os dois se amassem, cada um de igual diferenças, mas são complementares. Por isso que o filho só vem quando acontece a família no plano de Deus. Não somos nós que estamos querendo criar. Isso é desde o início da humanidade. É a lei natural. Onde é que acontece que eles são uma só carne? Até anatomicamente. É um de frente ao outro. E é ali onde nasce a vida. Então esse é um mistério que São Paulo eleva a dignidade do sacramento do casamento. Não é? Um mistério tão bonito que se aplica a Cristo e à igreja e ao marido e à mulher. Por isso o salmo de hoje é o salmo da família, salmo 127.
Felizes todos os que respeitam o Senhor. Respeitar a lei de Deus, a lei natural. Frei, quando é que somos felizes? Quando cada vez mais buscamos o natural. Hoje se fala tanto da natureza, da criação. E por que não se fala também dessas relações naturais? Por que se quer procurar para tudo a natureza, a criação? Vamos cuidar da criação, ótimo. Vamos cuidar da maior criação de Deus, que é a família. Como Deus criou, não como a gente quer criar agora novas famílias. Claro que ninguém está sendo contra as outros tipos de família que surgem por aí. É a realidade, mas querer que seja equiparado agora, a gente é que vai decidir o que família nós vamos ter. Não somos nós que decidimos, não fomos nós que criamos nosso Deus, a nossa imagem e semelhança, meus irmãos. Estamos invertendo as coisas. Temos que receber de Deus. Foi Deus que nos criou, foi Deus quem sabe o que é melhor para nós. Quando o homem se rebela, a criatura se rebela contra o Criador. Você imagine, você faz um robô, um boneco, e aquele robô daqui a pouco ele acha que não, eu sou mais inteligente do que quem me criou. Eu agora não quero obedecer. Você imagine se de repente houvesse, como a gente vê esses filmes de ficção, agora todos os computadores do mundo começassem a se unir e fossem lutar contra o homem, né? Não obedecendo mais aos comandos, o que fosse feito. Imagine que loucura seria esse mundo, que está todo computadorizado. Você imagine o tanto de acidente que causaria. Agora o que está acontecendo? A criatura quer dizer, não, Deus criou assim, ou a igreja diz que isso é do passado, agora somos nós que vamos criar o tipo de família que a gente quiser, cada um vai ter a sexualidade que quiser, né? Daqui a pouco vocês vão ver como vai ter muita gente a favor da pedofilia. Eles usaram todos os pecados de pedofilia para combater quem? Principalmente, quem são, na opinião desse pessoal, os maiores pedófilos? Quem são? Sacerdotes. Vocês vão ver como nesse pansexualismo que vai ter, a pessoa vai dizer assim, eu sinto prazer com criança. E aí? Tem uns que estão se casando com vaca, com bicicleta, né? E são os tipos de gêneros, são mais de 50 que eles querem. Se você sente prazer com animal, zoofilia, você tem que fazer sua sexualidade, é como você sente. Outros sentem com cadáver. Você já pensou o que é você ter relação com cadáver? Daqui a pouco vai ser com criança. Não, eu sinto prazer com criança, então eu vou me casar com a criança. Você imagine uma barbaridade dessa, aí se reverte tudo. É assim que o inimigo quer agir, e quer que a gente aceite tudo isso sem questionar nada. Se você questiona, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo. Vocês estão entendendo, gente? É fugindo da palavra de Deus, é fugindo de Deus, do plano de Deus. Por isso nós precisamos rezar muito e dar o nosso testemunho como São João Paulo II, né? Lembremos que toda essa desconstrução da família vai começar com o comunismo, com Karl Marx, porque ele dizia que a maior violência que existe para destruir a propriedade privada, você tem que destruir a família, porque o homem oprime a mulher, né? Então, para acabar com a opressão, tem que acabar com a família. Mas eles perceberam que para acabar com a família, eles têm que acabar com a religião que mais defende a família. Qual é a religião que mais defende? O cristianismo. Basicamente, a Igreja Católica. Então, essa luta vai ser até o final. Contra a família, contra a igreja, contra os valores, contra a vontade de Deus. É uma guerra, meus irmãos. O demônio coloca no coração das pessoas, como colocou no coração do nosso pai Adão e Eva, nossos primeiros pais, que eles só seriam felizes se eles obedecessem a Deus, se eles quisessem ser igual a Deus, se eles decidissem o que era bom e o que era mal para a vida deles. Sem Deus, um mundo sem Deus, isso é loucura. É a mesma loucura dele. Eu serei semelhante ao Altíssimo. São Miguel grita, quem como Deus?
mas ele não aceita a palavra de Deus, é loucura. Porque a palavra de Deus, como nós ouvimos no evangelho de hoje, meus irmãos, é como uma semente, uma pequena semente de mostarda. Talvez você já viu, uma semente de mostarda tão interessante, tão pequenininha, pretinha, aquela semente, alguém já viu? Né? Nos cursos, geralmente, às vezes tinha, né? Então, aquela semente é jogada na terra. Quem é que olha para uma sementinha tão pequena daquela e vê um arbusto tão grande que vira igual uma árvore, que os passarinhos vêm se aninhar nele? Mas isso é o poder de Deus. Para Deus nada é impossível. Dentro daquela sementinha tem em potencial uma pequena árvore, um arbusto grande. Assim também, meus irmãos, a palavra de Deus parece tão pequena, mas quando ela encontra um terreno fértil, ela se torna uma árvore tão bonita, tão fecunda, onde os passarinhos vêm se aninhar. Por isso, não tenhamos medo, pequenino rebanho. Olhemos para a imagem, por isso que eu estou fazendo questão de continuar com a história de São João Paulo II, porque ele passou por todas essas ideologias, e de uma forma tão violenta como talvez a gente vá passar, não sabemos. Ele manteve firme, foi aquele homem perseguido, mas provado, e com alegria, com sabedoria, sempre com um grupo de jovens ao seu redor, foi formando. Fiquei pensando, sabe, Badia, lendo esses dias sobre São João Paulo II, no trabalho da senhora, desde o começo, com os jovens, né? Hoje tudo casado, já com filhos, netos, alguns foram para o seminário, sacerdotes, né, Badia? Graças a Deus, quantos frutos, são os frutos que a gente nem sabe onde chegou tanta coisa, né? Então assim foi o trabalho de São João Paulo II, formar uma nova geração para enfrentar comunismo, nazismo primeiro, comunismo, todo tipo de ismo que leva ao abismo, né? Esses ismos, essas ideologias só nos levam ao abismo. Vamos repetir, esses ismos que nos levam para o abismo, né? E nós devemos sim buscar a retidão, a perseverança, a graça de Deus. Por isso, São João Paulo II